Então vamos lá. O que a gente fez no vídeo anterior, na aula anterior, né? Calculamos a velocidade final do astronauta depois de lançar a plataforma ali. O que a gente vai fazer agora? Ele fala assim na alternativa B. O gráfico a seguir mostra de forma simplificada o módulo da força aplicada pelo astronauta sobre o painel em função do tempo durante o lançamento. Sabendo que a variação de momento linear é igual ao impulso, cujo módulo pode ser obtido pela área do gráfico, calcule a força máxima F. E aí é aqui que entra a parte interessante. Por quê? Eu tenho o gráfico, mas eu não consigo calcular aquela área, porque eu não tenho a altura daquele trapézio. Tá? Lembrando que a área do trapézio, e aqui eu vou usar a área do trapézio em vez de usar triângulos e retângulos, porque vai ficar muito mais fácil. A área do trapézio, que é essa área toda aqui, ó, é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Isso é igual à área, tá? Mas eu sei a variação da quantidade de movimento. E eu posso usar de qualquer um dos corpos, porque é a mesma variação. O tanto que um ganhou, o outro perdeu. Então eu vou usar, por exemplo, o astronauta, que estava no meu sentido positivo. E vou resolver essa relação do impulso aqui, ó. O impulso é igual. O que é a variação da quantidade de movimento? Quantidade de movimento final menos a inicial. Eu vou usar o astronauta. Astronauta, tá? Então eu vou dar, deixa eu ver se tem espaço para baixo, não tem? Eu vou lá para o outro lado, tá? Então eu vou pegar essa equação e continuar lá do outro lado. Então, aqui. O impulso é a quantidade de movimento final do astronauta menos a quantidade de movimento inicial. Inicial do astronauta. A quantidade de movimento final é a massa do astronauta vezes a velocidade final do astronauta, menos a inicial. Só que antes o astronauta estava parado, né? Ele estava naquela região do espaço parado, então é 0. A massa do astronauta, deixa eu olhar aqui do lado, é 60. Tá aqui, ó. E a velocidade final do astronauta a gente calculou como 0,2. Então, o impulso é igual a 60 vezes 0,2 é igual a 6 vezes 2, que é 12 newtons por segundo. Eu achei o impulso. E o impulso é igual à área do gráfico. É esta área aqui de trás, ó. Esta área aqui, ó. Tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Bom, a área do gráfico eu posso calcular pela equação da área do trapézio. Então, vou colocar aqui, ó. O impulso, que eu já sei que é 12, é igual base maior mais base menor dividido por 2 vezes altura. Vamos anotar base maior e base menor agora. Vamos lá para o gráfico de novo. Qual que é a base maior do trapézio? A base maior é essa aqui, ó, que vale 0,9. Essa é a base maior. Qual é a base menor? A base menor é essa aqui, ó, que é de 0,3 a 0,6. Então vale 0,3. Essa é a base menor, tá? Então base maior, base menor. E qual que é a altura? A altura é essa aqui, ó, que eu não sei, tá? Eu já volto lá, tá, Arthur? Só um pouquinho. Então, eu vou voltar lá para resolver. Então a altura eu não sei. Quando eu descobrir a altura, o que eu vou estar descobrindo? A força máxima. Tá? Então vamos lá para a equação. Base maior é 0,9, base menor é 0,3. Então, vamos aqui. 12 igual. Base maior é 0,9, base menor é 0,3. Dividido por 2 vezes a altura. 12 é igual. 0,9 com 0,3 dá 1,2. Dividido por 2 vezes a altura. Vou puxar para cá. 12 é igual. 1,2 dividido por 2 é 0,6. Vezes a altura. Eita. A altura é igual 12 por 0,6. 12 por 6 é 2. 12 por 0,6 é 20. 20 o quê? Newtons. A força máxima
é de 20 newtons, tá? Vou voltar lá no gráfico para vocês verem por quê. Porque, já volto aqui para copiar, tá, gente? Aguenta um pouquinho. Aqui, ó, vou dar até um zoom. A força máxima é a altura do meu trapézio. Então, quando eu achei o valor máximo de força que teve no contato entre eles. Se eu tivesse usado a variação de quantidade de movimento da placa, daria a mesma coisa. Ah, professor, mas a placa ficou mais rápida. Deixa eu só ajeitar aqui, peraí, pronto. A placa ficou mais rápida. A placa ficou mais lenta, desculpa. Ela saiu a 0,15, não a 0,2. Só que a massa dela era maior. Então dava na mesma, tá? Então, ó, aqui foi o que eu tinha feito antes, né? Na alternativa A. E aqui foi a relação da alternativa B. Por que que aqui? Porque primeiro eu calculei o impulso, porque eu já tinha variação da quantidade de movimento, e aí esse impulso tinha que ser igual à área. E aí eu calculei a área do trapézio e descobri qual que era a sua altura. Então aqui é a alternativa B. Tá, deixa eu dar uma baixadela aqui. Tá? Era aqui, jovem, que estava querendo copiar? Eu vou puxar pro lado, tá, gente? Eu sei que tá faltando um pedaço do exercício, tá? Eu já puxo pro lado. Beleza. Ó, vou puxar aqui se alguém quiser copiar esse pedacinho aqui, gente. Deixa eu dar uma levantada aqui pro 12 não ficar em cima do símbolo do colégio. Tá? Então, quem não copiou, copia para eu poder ir para o próximo exercício. Enquanto, deixa eu fazer um negócio aqui. Pronto. Vamos para o próximo exercício, que é um pouco mais tranquilo, tá? Aquele 2 era um pouco mais puxadinho. Então vamos lá. Exercício 3. Um caixote de massa 2 kg, aberto na sua parte superior, desloca-se com uma velocidade de 0,40 metros por segundo, sobre o plano horizontal sem atrito. Começa então a chover intensamente na vertical. Quando o caixote tiver armazenado 2 kg de água, qual será sua velocidade em metros por segundo? Então o que está acontecendo? O caixote está se movimentando aqui numa superfície lisa. E antes, o caixote está sozinho, com uma velocidade de 0,4 metros por segundo. Isso aqui é antes. Depois, o caixote tem água dentro dele. É que eu estava tentando fazer uma coisa aqui, mas não deu certo. Tá? Ele tem água dentro dele. Então, o que acontece? A velocidade vai diminuir, vai ficar com maior massa. Tá? Mas eu não sei qual é essa velocidade. Então, em vez de uma colisão do empurrão, é como se o objeto aumentasse de massa. É só isso que está acontecendo. Eu não sei a velocidade final dele, tá? Mas eu sei que a massa mudou. Quando eu estava explicando para vocês a quantidade de... Mostrei para vocês que o impulso era igual à variação da quantidade de movimento. E mostrei que era basicamente a segunda lei, do jeito que vocês conhecem, né? Eu falei que aquela força igual massa vezes aceleração vale para massas constantes. Aqui a massa mudou, ele ganhou massa. Então eu não poderia usar aquela equação, tá? Eu vou usar o quê? Conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento inicial é igual à final. Nesse caso, ele só está indo para a direita. Todos os meus movimentos são para a direita. Então eu vou considerar que para a direita é positivo, tá? Não vou nem colocar o sinal, vou colocar aqui já, ó. Então, tudo para a direita é positivo. Pronto. Qual que é a quantidade de movimento inicial? Aqui eu só tenho um corpo. É a massa inicial vezes a velocidade inicial. Qual que é a quantidade de movimento final? Massa final vezes a velocidade final. Qual que é a massa inicial? 2. Qual é a velocidade inicial? 0,4. Qual é a massa final? A massa final é 4. Professor, por que é 4? Porque é 2 do caixote mais 2 de água. Então ele ganha 2 kg, tá? E a velocidade final, eu não sei. Esse termo aqui, ó, é a massa
final. Ô, Jesus! A massa final. Nossa, que coisa horrível. Prontinho. Tá? Vamos terminar a conta agora. 2 vezes 0,4, 0,8. 2 mais 2, 4. Velocidade final. Velocidade final é 0,8 dividido por 4. 8 dividido por 4 é 2, né? Então 0,8 dividido por 4 dá 0,2. 0,2 metros por segundo. Então, a resposta correta seria C. Esse exercício daria para você pensar de uma outra maneira, tá? Deixa eu dar uma diminuída aqui para vocês conseguirem ver a resolução inteira. De uma outra maneira. Que maneira seria essa? Tá? E não dá sempre, tá? Porque quando o exercício é mais complicado, ele tem mais variáveis, fica mais difícil você pensar assim. Mas aqui, como era um objeto só, o que aconteceu com a massa? A massa dobrou. Se a massa dobrou, o que tem que acontecer com a velocidade? Cai pela metade. De 0,4 foi para 0,2. Tá? Então, por exemplo, alguém que já está mais tempo, não vocês que estão vendo agora, alguém que já está muito mais tempo vendo o exercício, esse tipo de conteúdo, está lá no terceirão, está no cursinho, quando ele bate o olho nisso aqui, ele não faz conta. Tá? Ele pula. Só que para ele conseguir pular, ele já tem que ter feito muita conta antes. Né? Ter resolvido muito exercício antes. Deixa eu fazer mais uma coisinha aqui. Beleza. Tá? Posso ir pro próximo? Esse é bem mais tranquilo que o outro, né? Eu acho que o próximo é o último, hein? Deixa eu ver. Deixa eu só confirmar se é o último. Não, tem mais 2 aqui ainda. Mais 2? É. Então, olha lá. Deixando esse tamanho aqui mesmo, eu acho que fica melhor, viu? Dá um zoom aqui mesmo. Foda-se. Aqui. Opa, nós. Pronto. Aqui. Um pescador está em um barco em repouso em um lago de águas tranquilas. A massa do pescador é 70 kg e a massa do barco e dos demais equipamentos é de 180 kg. Suponha que o pescador esteja em pé e dê um passo para a proa dianteira do barco. O que acontece com o barco? Justifique. Desconsidere possíveis movimentos oscilatórios do barco com a água. Esse exemplo, todo mundo aqui, por algum motivo muito imbecil, todos os pré-adolescentes e adolescentes, quando eram crianças idiotas. Então, provavelmente que todo mundo já subiu numa cadeira de rodinha, aquela de escritório, e por algum motivo, sem explicação, resolveu pular, dar um pulo para frente, tentar andar na cadeira, tá? E aí a pessoa foi para frente, quase nada, e deu de boca no chão, e a cadeira saiu voando igual uma louca para trás. Aqui é o mesmo problema, tá? Só que, na verdade, aqui você é mais leve. O barco é mais pesado. Nesse exemplo da cadeira, a cadeira é levinha, do cadeira de escritório, e você é pesado, então você quase não se move, você tem mais massa. Então, quem já foi pescar e estava com o barco parado já sacou isso. Você anda no barco, o barco anda um pouquinho para trás, tá? Por quê? Porque se você está indo para frente, o barco é empurrado para trás porque você está andando em cima dele. Então, ele fala para a gente justificar. Como que eu vou justificar isso? Então, ele não falou nenhuma das velocidades, então eu vou justificar da seguinte maneira. Alternativa A. Eu vou falar o seguinte. O barco vai para o sentido oposto, tá? Por que o barco vai para o sentido oposto? Porque a quantidade de movimento se conserva. Então, se você tinha 0 de quantidade de movimento inicial antes, tá? Se aqui era 0, que estava todo mundo parado, e de repente você foi para um lado, então, por exemplo, a quantidade de movimento final do pescador é positiva. Para eu conseguir zerar esse valor deste lado, eu preciso de uma quantidade negativa, que vai ser a quantidade final do barco, que terá que ser negativa. Aqui eu não consigo calcular a velocidade, como que ele vai, com qual velocidade, porque, né, eu não sei com qual velocidade que a pessoa andou dentro do barco, certo?
Mas a proporção é mais ou menos ali 7 para umas 2 vezes e meia a velocidade. Seria essa proporção, tá? Então, como que você vai justificar isso? Se a pessoa se move para uma direção, ela empurra o barco para outra direção. Você pode explicar só usando a terceira lei de Newton. Ou você pode usar a partir da quantidade de movimento. Você fala, ó, a quantidade de movimento inicial era 0, depois ela passou a ter um valor numa direção, porque a pessoa se movimentou. Para cancelar essa quantidade de movimento, existia uma quantidade de movimento no sentido contrário. A única coisa que se move ali é o barco, então o barco vai para o sentido contrário. Tá? Então são duas maneiras aí de você explicar esse mesmo problema. Tá? Eu não vou escrever o texto, gente, porque eu já falei. Então vocês coloquem nas suas palavras aí algo que lembre isso. Tá? Na alternativa B. Em um determinado instante, com o barco em repouso em relação à água, o pescador resolve deslocar seu barco para frente, com uma única remada. Suponha que o módulo da força média exercida pelos remos sobre a água, para trás, seja de 250 newtons. Então aqui eu estou falando de outras grandezas. Estou falando de força. Força média pelos remos já é dos 250 newtons. E o intervalo em que tempo que os remos interagem com a água é de 2 segundos. Admitindo desprezível o atrito entre a água e o barco, qual a velocidade do barco depois desses 2 segundos? Aqui nós temos um problema gramatical nesse exercício, tá? E quando você monta um exercício, qualquer que seja, principalmente de vestibular, eu não sei se aqui era, porque eu tirei as origens, mas talvez seja de vestibular. Você tem que fazer ele mais claro possível. Professor, mas tá claro. Então, ele fala que você dá uma única remada, tá? Uma única remada, você pode ter um remo só, né? Aquele remo que você segura aqui vai de um lado só e depois vai do outro. Aí seria uma remada só, então só de um lado. Ou aquele remo duplo, que você faz assim e dá uma remada só que com 2 remos. Ele fala que o módulo da força média exercida pelos remos sobre a água é de 250 newtons. Aqui fica ambíguo, tá? Me leva a acreditar que o 250 newtons já é para os 2 remos, mas fica ambíguo, porque pode ser de cada remo é de 250 newtons, ou dos 2 remos juntos é 250 newtons. Eu vou considerar dos 2 remos juntos, tá? Porque é o que indica, mas poderia ser mais claro esse exercício. O enunciado poderia ser um pouco mais, sabe, mais bem feito. Se você está fazendo um PAS, um PSS ou um PAC e tem uma questão desse tipo, você pode entrar com recurso falando que ela não era clara, tá? Se uma quantidade de X... então, eu vou considerar que os dois somados são 250 newtons, tá? Mas se eu tivesse desse uma opção para vocês, escolhe uma das opções e se você errar, você tem que pular do prédio. Ninguém escolhe, porque tá meio estranho, tá? Poderia ser mais claro. Eu vou considerar que os dois somados já é 250 newtons, mas poderia ser mais bem feito esse negócio aqui, tá? Então, como eu estava dizendo, vocês podem entrar com recurso quando acontecer alguma coisa assim. Em prova, tá? Você pode falar que não era claro o suficiente. Só que vocês precisam que várias pessoas entrem. Uma pessoa só com recurso não adianta nada. Tá? Então, toda vez que vocês acharem que forem injustiçados em alguma coisa, vocês... tirando no colégio, que aí com uma pessoa só chegando no professor já é suficiente. Mas vocês têm que entrar com recurso, é um método formal, dependendo do tipo de prova que você está fazendo, e eles vão dar uma olhada no exercício. Se eles acharem que realmente está ambíguo, eles normalmente cancelam o exercício. Mas vamos lá. Ele quer saber a velocidade final do barco. Então, ó, eu tenho força, eu tenho tempo e eu tenho a velocidade final. Ou seja, eu não estou trabalhando aqui com a conservação da quantidade de movimento. Eu estou trabalhando com o teorema do impulso. Que o impulso é igual à variação, não tem esse final aqui, a variação da quantidade de movimento. O impulso eu calculo como? Bom, força vezes o tempo. E a variação da quantidade de movimento? Massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Aqui eu vou colocar só massa e não massa inicial e nem final, porque não mudou a massa, tá? Ele fala que o barco estava em repouso no começo. Então a velocidade inicial é 0 e esse termo cai fora. Qual é a força? Vou considerar aqui 250 newtons, né? Que é a força já total, apesar de ser estranho. E o tempo é 2 segundos, ele fala no enunciado. A massa do barco, vamos voltar aqui, 180
Só que dentro do barco tem o pescador. Então a massa, pro cara dar uma remada, o cara tem que estar dentro do barco. Então a massa total aqui não é 180, a massa é 250, que é 180 mais 70. Então a massa do sistema aqui, ó, é 250, que é 180 mais 70. Vezes a velocidade final que o sistema vai atingir. Ah, professor, mas ele pediu para a velocidade final só do barco. Tudo bem, a velocidade do barco vai ser igual à da pessoa. Só que para você resolver, você tem que considerar que a pessoa está dentro do barco, né? 250 de cada lado, eu já dou aquela cortada marota. E aí a velocidade final do barco é de 2 metros por segundo. Tá? E aí essa aqui não tem alternativa, né? Deixa eu só ver aqui. Não, não tem. É só a B mesmo. Então achamos a velocidade final do nosso amigo barco. Outra coisa que também levaria a acreditar que tinha alguma coisa errada com a massa, se você colocar só a massa do barco, é que você tem que dividir 250 por 180. E normalmente questões de vestibulares não colocam números assim para vocês dividirem. Normalmente os números são mais, sabe, eles têm uma proporção meio que exata ali. Então, isso já indiciava também, já dava umas dicas aí que tinha alguma coisa errada. Mas não se esqueça que dentro do barco tem uma pessoa, então você tem que considerar a massa da pessoa. Certo? Vamos para o último aqui rapidinho, nessa aula, para nós entrarmos no nosso intervalinho, para todo mundo tomar aquela coquinha, comer aquele pão com manteiga. E aí nós podemos para a nossa última aula do dia. É o último exercício mesmo. Então, o exercício 8 da página 139. Tem essa figura aqui, ó, que nós vamos usar daqui a pouquinho. Dois patinadores, um homem e um menino, de massas respectivamente iguais a 60 e 30 kg, estão em pé, um de frente para o outro, em repouso, sobre a superfície de gelo lisa, plana e horizontal, ou seja, sem atrito. Quando um empurra o outro, o homem adquire uma velocidade de 0,3 metros em relação ao gelo. Considerando desprezível o atrito, assinale as proposições. 1. A distância entre os patinadores após 2 segundos de se separarem é de 1,8 metros. Então aqui é o seguinte, ó. Vamos pensar, tá todo mundo parado antes, não é? Então, quando eles empurram, o homem sai com a velocidade de 0,3. Só que o homem, ele tem a massa 2 vezes maior que a do menino. Então, para compensar isso, o que acontece? O menino sai com a velocidade 2 vezes maior. Então, se a massa é maior, a velocidade é menor. Se a massa é menor, a velocidade é maior. Na mesma proporção. Então, aqui, ó, eu sei que a velocidade do menino é de 0,6 metros por segundo. Tá? Você pode resolver a quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final, tá? Também dá para você achar aqui que não vai dar tempo se eu for resolver. Para não ficar parado na metade do exercício. E aí o que acontece? O homem vai para um lado 0,3 metros a cada segundo. O menino vai para o outro 0,6. 0,3 com 0,6, eles têm uma velocidade relativa de 0,9. Ou seja, a cada segundo... Vou fazer devagar aqui porque a transmissão do coisa é meio lenta. Ó. Deixa eu tirar a caneta. Ó. A cada segundo eles se afastam 0,9. Tá? Porque cada um está indo para um lado. Em 2 segundos, se é 0,9 por segundo, em 2 segundos é 1,8. Que é 2 vezes 0,9. Tá? Alternativa 2. A energia mecânica... Cadê? A energia mecânica do sistema homem-menino se conserva, tá? Aqui não. Por que não se conserva? Tá? Eles não estavam parados? Estavam. Eles tinham velocidade? Não tinham porque estavam parados. Eles tinham altura em relação ao chão? Tirando a altura deles mesmo, não. Tinha alguma coisa elástica ali? Não. Então antes eles não tinham energia mecânica. Depois do empurrão, um deles ganha velocidade. Então, os dois, na verdade, ganham velocidade. Então, aparece energia cinética. Então, não há conservação da energia mecânica. Por quê? Porque alguma coisa
adicionou energia no sistema. Não tinha energia antes e depois passou a ter. Qual foi essa coisa que adicionou? O trabalho da força. Os corpos, principalmente do homem ali, que é o homem que empurrou o menino, eu acho, né? As reações químicas dentro do corpo do homem transferiram energia para ele conseguir passar para o menino e para ele ali, naquela interação. Então, a energia mecânica inicial não é igual à final. Eles não possuem energia mecânica nenhuma, parados um na frente do outro, e depois os dois têm cinética. Tá? E a energia cinética é energia, é escalar, não tem direção e sentido. Então, não importa se está indo para um lado ou para o outro, o que importa é o valor. As forças que o homem e o menino fazem sobre o outro são conservativas. O que é uma força conservativa? É uma força que quando você vai calcular o trabalho não depende da trajetória. Tá? Quais são as forças conservativas ali? A principal, na verdade. Qual a principal força conservativa? Força-peso. Se o objeto cai em linha reta ou se ele cai na diagonal, o trabalho do peso é o mesmo, se a diferença de altura for a mesma. Tá? Então, essa aqui está errada também. Normalmente as forças conservativas têm energia potencial associada. Então a força-peso tem energia potencial gravitacional associada. A força elástica, energia potencial elástica, tá? A força externa resultante sobre o sistema homem e menino é nula. Fora os dois, tem alguma coisa influenciando ali? O movimento lateral? Tem atrito? Não. Tem alguém empurrando eles, fora eles mesmos? Não. Tem vento? Não. Então, as forças externas, tirando os dois que formam o meu sistema isolado, não interferem. Então, a 8 é verdadeira. Tá? 16. Como a massa do homem é maior que a massa do menino, a quantidade de movimento do sistema tem o mesmo sentido do que a quantidade de movimento do homem. Ou seja, depois do empurrão, o sistema tem a mesma direção e sentido que o homem? Não. A quantidade de movimento do homem é para o lado, a do menino é para o outro, e elas se cancelam. Por que eu sei que elas se cancelam? Porque antes a quantidade de movimento inicial era 0, depois a quantidade de movimento inicial será 0, porque a quantidade de movimento se conserva. Então essa aqui é falsa. Eu peguei a cor errada aqui, mas agora vai assim mesmo. 32 e último. Deu tempo aqui, já me aguenta um pouquinho. Tá? As forças internas que atuam no sistema homem e menino não alteram a quantidade total do sistema. Foi o que eu acabei de falar, né? As forças internas não alteram o total. Eles ganharam quantidade de movimento, mas o sistema continuou com a quantidade de movimento 0. Então a soma 32 com 8, 40, com 1, 41. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Pode perguntar. Os que não tiveram dúvida já entenderam. Bom intervalinho aí, tá? Nos vemos daqui uns 10 minutos, né? É 10 minutos, né? É 10 minutos para a nossa próxima aula, tá? Vou deixar um pouquinho aberto aqui para quem quiser copiar alguma coisa. Fechou? Até daqui a pouquinho.